Um dos principais problemas com as moedas convencionais é toda a confiança necessária para que elas funcionem. Satoshi Nakamoto, 2009. 31 de outubro de 2008. Enquanto o Lehman Brothers colapsava e governos imprimiam trilhões em dinheiro do nada, um documento de 9 páginas apareceu numa lista obscura de e-mails sobre criptografia. O título era Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. O autor era o Satoshi Nakamoto, que até hoje ninguém sabe quem é. A promessa era simples, mas letal para o sistema financeiro. Dinheiro sem bancos, sem governos, sem intermediários. Você seria seu próprio banco. E por 15 anos, o Bitcoin resistiu. Sobreviveu a crashes de 80%, sobreviveu a proibições da China, sobreviveu a ataques de hackers e governos, até que em janeiro de 2024, Wall Street apareceu e disse: agora nós vamos te salvar. Hoje, 11 de fevereiro de 2026, Bitcoin vale $66 mil. O problema é que 4 meses atrás, ele valia 126 mil, ou seja, ele perdeu 40% em 4 meses. Enquanto isso, o ouro disparou 70%, o S&P 500 bateu 39 máximas históricas, a prata explodiu 150%, e quem tá vendendo Bitcoin não são os fracos, são exatamente aqueles que juraram salvá-lo. De novembro até janeiro, 6,18 bilhões de dólares saíram dos ETFs de Bitcoin. Só em novembro e dezembro, 4,57 bilhões. A pior sequência desde que foram criados. Coincidência? Deixa eu te mostrar por que não. Olá, amigos! Antes de continuar, deixa eu falar sobre algo que eu aprendi fazendo esses vídeos. Cuidado que você consome importa tanto quanto cuidar do seu dinheiro. Quando eu falo de cuidar, não é só sobre investimentos. É sobre você mesmo. Segundo a OMS, calvície atinge metade dos homens com até 50 anos. E não é só sobre aparência, é também sobre confiança. A confiança impacta tudo, no trabalho, relacionamentos, a forma como você se enxerga. Foi aqui que eu conheci a Manual, uma plataforma de saúde que leva isso a sério. O processo é bem simples. Você entra no site pelo link da descrição, responde um questionário de saúde, um médico credenciado vai avaliar o seu caso, e se houver recomendação, você recebe uma prescrição personalizada. Em seguida, é só você usar o cupom CELITO e garantir 40% de desconto no seu primeiro pedido. O tratamento vai chegar com frete grátis em uma caixa bem discreta. E esses aqui são resultados de clientes reais. A Manual já ajudou mais de 500 mil homens. E além disso, você conta com um atendimento via WhatsApp durante todo o tratamento. E se você tá naquela de eu vou resolver isso depois, pode parar por aí. A gente sabe que esse depois nunca chega, né? O link tá aqui na descrição com o cupom CELITO ou só apontando aqui pro QR Code. Cuida de você como você cuida do seu dinheiro, com seriedade. Mas voltando pro Bitcoin, nos primeiros anos o Bitcoin funcionou exatamente como prometido. Programadores mineravam em computadores caseiros e trocavam entre si. Eles usavam isso para fugir de bancos e governos autoritários. Até que em 22 de maio de 2010, um investidor chamado Laszlo fez história. Ele pagou 10 mil bitcoins em 2 pizzas. Na época era o equivalente a $41. Hoje seria mais ou menos 1,1 bilhão de dólares. Mas não era sobre o preço, era sobre o uso. O Bitcoin estava sendo usado como dinheiro de verdade. O famoso peer-to-peer, sem banco no meio. E o Laszlo não se arrependeu, porque sem aquela transação, o Bitcoin talvez nunca tivesse provado que era real. Ele transformou o código em moeda. E aí veio 2013. O Bitcoin passou de $13 para 1.100 em um ano. E quando os preços explodiram, chegaram 3 tipos de pessoas: especuladores querendo lucro rápido, golpistas montando pirâmides e o mais perigoso de todos, Wall Street. O Wall Street percebeu algo: não dá para destruir Bitcoin de fora, então vamos capturar de dentro. E começou a transformação silenciosa. O Bitcoin foi criado para você mandar dinheiro direto para outra pessoa, barato, rápido e sem intermediário. Hoje, existe uma taxa média de $28 por transação. Em picos de demanda, isso já chegou a $62. Ou seja, se você quiser mandar $50 em Bitcoin pro seu amigo, vai pagar 28 só de taxa. Isso é bizarro. Uma TED no banco é mais barato. O Bitcoin deixou de ser moeda e virou um ativo financeiro caro. Só que ele foi feito para ser descentralizado. Ninguém controla. A realidade é que 5 empresas de mineração controlam mais de 50% da rede. 5 empresas. Todas listadas em bolsa, todas com acionistas, todas obedecendo reguladores. A descentralização acabou. Até que chegamos em 2021. No meio da pandemia, aparece um cara chamado Michael Saylor, que é CEO de uma empresa que se chama Strategy, antiga MicroStrategy. O Michael Saylor disse que Bitcoin é a salvação, vou comprar com todo o dinheiro da empresa. E realmente, ele comprou. Depois pegou mais dinheiro emprestado e comprou mais. Emitiu uma dívida conversível e comprou ainda mais. Hoje, tem 714 mil bitcoins. Isso é 54,35 bilhões de dólares investidos. Todo mundo aplaudiu. Agora sim o Bitcoin vai explodir. Mas o Saylor não era o herói. Ele era uma isca
para atrair Wall Street. Até que chegamos em janeiro de 2024, quando a BlackRock, uma empresa com 8 bilhões sob gestão, lança o ETF do Bitcoin, que foi aprovado pela SEC. Era regulado e seguro, todo mundo comemorou. O Bitcoin voou de 42 mil para 126 mil dólares em 10 meses. Mas aqui que tá o problema nessa história. Quando você compra Bitcoin no ETF da BlackRock, você não tem Bitcoin, você tem um recibo prometendo que a BlackRock tem um Bitcoin. Você não pode sacar, não pode transferir ele, não pode usar. Sabe aquela promessa do Satoshi do começo do vídeo? Que seria sem intermediários e que você seria seu próprio banco? Morreu ali mesmo. Hoje, 60% de todo Bitcoin negociado passa por ETFs e exchanges centralizadas. Bitcoin virou exatamente o que o Satoshi tentou destruir, um ativo controlado por Wall Street. Agora, deixa eu te mostrar algo interessante. Anos 90, Jordan Belfort, da Stratton Ockman, dominava Wall Street. O esquema era simples: comprar penny stocks baratas, usar vendedores agressivos para criar hype, pampar o preço até as nuvens, despejar tudo no varejo e embolsar a diferença. O mercado chama isso de pump and dump. E o Belfort fez isso 40 vezes, gerou 250 milhões de dólares e foi preso em 1999. A história dele acabou virando um livro, que depois virou o famoso filme O Lobo de Wall Street. Então, me responde uma coisa: o que aconteceu com o Bitcoin de 2024 até agora, te lembra alguma coisa? Fase 1, criar os ETFs. Fase 2, pampar de 42 para 126 mil, que é mais 200%. Fase 3, criar a FOMO, que é o medo de perder. Agora ele vai para 1 milhão. Fase 4, o varejo entra no topo. Fase 5, instituições despejam milhões em meses. Fase 6, o varejo fica com prejuízo. Eu não tô dizendo que isso tudo foi coordenado, mas o padrão é idêntico. Outubro de 2025, o Bitcoin bate 126 mil dólares. Euforia total. Michael Saylor tweetando todos os dias, influencers gritando 1 milhão é o novo piso. Novembro, começam as vendas. De novembro até janeiro, menos 6,18 bilhões dos ETFs. O Bitcoin despenca para 76 mil, o que é menos 40%. Enquanto isso, o ouro mais 70%, S&P 500 39 máximas históricas, até Dogecoin performou melhor. E quem tá segurando a bomba? Você, o varejo, a pessoa comum que acreditou. O Bitcoin sempre se sustentou em 3 narrativas, todas colapsaram. Narrativa 1, Bitcoin é o ouro digital. Se é ouro, por que despencou 40% enquanto o ouro subiu 70%? Porque o Bitcoin tem 40% de volatilidade anual. O ouro tem 12%. Bancos centrais compraram 850 toneladas de ouro em 2025. O Bitcoin, 0. Nenhum banco central usa Bitcoin como reserva. Bitcoin falhou como ouro. Narrativa 2. O Bitcoin protege contra a inflação. Só que quando a inflação dos Estados Unidos disparou em 2022, o Bitcoin caiu 77%. Agora, com inflação em 1,2%, o Bitcoin continua caindo. O Bitcoin não protege contra a inflação. Ele segue o mercado de risco. Quando a bolsa cai, o Bitcoin cai mais. Isso não é proteção, é alavancagem. Narrativa 3. Bitcoin é o futuro do dinheiro. Então, responde aqui. Você usou o Bitcoin para comprar alguma coisa nos últimos meses? Não. Ninguém usa. Bitcoin processa 7 transações por segundo. A Visa, por exemplo, processa 65 mil. O Pix processa 6 milhões por dia. O Bitcoin é lento, caro e impraticável como moeda. E ninguém mais tenta consertar isso, porque todo mundo percebeu que o Bitcoin não vai ser uma moeda. O Michael Saylor hoje tem um prejuízo. Quando o Bitcoin caiu para 60 mil em fevereiro, a Strategy acumulava 11,5 bilhões em perdas não realizadas. No quarto trimestre de 2025, a empresa reportou 17,4 bilhões em perdas não realizadas, o que é um prejuízo líquido de 12,4 bilhões. As ações da Strategy, menos 47,5% em 2025. E sabe o que a empresa fez? Criou uma reserva de emergência de 2,25 bilhões para cobrir dividendos e juros por 2 anos. Isso não é estratégia de crescimento, é medida defensiva. Segundo o CEO, se o Bitcoin cair para 8 mil e ficar lá por 5 anos, aí sim eles vão ter problemas sérios. E o JP Morgan avisou que se a Strategy começar a vender, o pior ainda tá por vir. E tem mais, 200 empresas copiaram esse modelo da Strategy. A GameStop, a Trump Media, Mara Holdings, todas comprando Bitcoin com dívida. Se a Strategy quebrar, todas elas caem junto. E o Bitcoin despenca ainda mais. O Saylor não era o salvador, ele era a distração. Então, enquanto o Bitcoin, o ativo sério, despencava, meme coins explodiam. Dogecoin subiu mais 89%, Shiba Inu mais 120%, até o Pepe mais 340%. Fora as outras centenas que são de influenciadores, celebridades ou até mesmo políticos, como é o caso do Trump. Moedas criadas como piada performaram melhor. Por quê?
Porque eles nunca mentiram, sempre foram sobre especulação e comunidade. Eles nunca fingiram ser o futuro do dinheiro. O mercado preferiu a honestidade das meme coins do que as mentiras do Bitcoin institucionalizado. Então, o que aconteceu de verdade? O Bitcoin não morreu, mas a ideia dele sim. Aquela moeda do white paper do Satoshi, descentralizada, barata, livre de bancos e governos, essa versão acabou. O que o Wall Street fez não foi destruir o Bitcoin quebrando ele, foi transformar ele, basicamente domar. E um Bitcoin domado não serve pra nada do que foi prometido. Ele deixou de ser descentralizado, porque 5 empresas controlam mais de 50%. Deixou de ser barato, porque tem taxas de mais de $28 por transação. Deixou de ser usado como moeda, porque é muito fora do comum e tem 7 transações por segundo. Deixou de ser livre de governos, porque é regulado pelo SEC. Deixou de ser livre de Wall Street, porque 60% passa por ETF. Sobrou o quê? Um ativo volátil e especulativo, controlado por instituições. E olha, eu não vou te dizer aqui pra comprar ou vender, mas eu vou te dar a real. Se você comprou Bitcoin achando que era liberdade financeira, você foi enganado. Se você comprou achando que ia acabar com os bancos, também foi enganado. Se você comprou porque Wall Street abraçou, caiu na armadilha. Mas se você entende que ele é um ativo especulativo, arriscado, e ainda assim quer apostar no longo prazo, tudo bem, entra sabendo disso. Porque é sempre assim, quando todo mundo tá otimista, tá caro. Quando todo mundo tá em pânico, tá barato. E agora, todo mundo tá em pânico. E talvez ele realmente sobreviva como um ouro digital. Algo que você guarda, algo que valoriza devagar. Não como uma revolução, mas só como um ativo mesmo. Talvez seja exatamente isso que o Bitcoin deveria ter sido. Não uma moeda. Só um experimento que provou que dá pra criar escassez digital. E essa prova, por si só, vale trilhões. Mas a versão que provavelmente te venderam, essa versão acabou. E quem matou foi exatamente os que prometeram salvar. Enfim, deixa aqui nos comentários se você ainda acredita no Bitcoin depois de tudo isso. Ah, e não se esquece de garantia manual com 40% de desconto e frete grátis na primeira compra usando o cupom CELITO. O link tá aqui na descrição. Muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço.